Boa tarde, gente. Estamos aqui hoje com o senhor Antônio Carlos Borges. Ele, eu diria assim, é um especialista em azeite, mas ele vai falar alguma coisa sobre azeite, não se faz bem à saúde, se faz mal, as propriedades químicas, etc. e tal. Ele vai entrar na fabricação do azeite. Como é que se faz o azeite, quais são os tipos de azeite, quanto se gasta de azeitona para fazer 1 litro, como é impossível ter um azeite barato. Então, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa. Bem, boa tarde. Como ele me apresentou, meu nome é Antônio Carlos Borges. Eu trabalhei durante quase 15 anos no Azeite Carbonel. E esta empresa me proporcionou fazer durante esse período 3 cursos no COI, que é o Conselho Oleícola Internacional. Tanto feito lá na Espanha, quanto aqui no Brasil, quando eles estiveram presentes em alguns eventos. E me proporcionou esse conhecimento que eu pretendo passar um pouquinho para vocês. Para se fazer azeite de oliva, é bem simples, nada mais é do que suco de azeitona. E o caroço, não serve? O caroço tem azeite, mas eu vou deixar para o final para a gente falar sobre o bagaço e o caroço, o que é que se faz. Então eu vou deixar o senhor discorrendo e eu vou lá, eu fico tratando do equipamento para que nada dê errado. Perfeito. E o senhor vai dissertando sobre esse assunto. Tá bom. Tudo bem? Com licença. Toda. Bem, como eu falei, então fazer azeite nada mais é do que extrair o suco da azeitona. E como que se faz? A gente colhe a azeitona quando ela está madura. Uma das coisas que às vezes o brasileiro se confunde é que deve existir um pé de azeitona preta e um pé de azeitona verde. Não. A azeitona madura é quando ela está preta. Ela passa pelo seguinte estágio: verde escura, verde amarelada, vai ficando avermelhada, roxa e chega a ficar preta. O azeite, conforme a azeitona, ele tem uma tonalidade diferente. Tem uma tonalidade, ou amarelo mais pálido, um amarelo mais ouro, como pode ser um verde mais escuro, um verde mais musgo, um verde bonito. Mas também existe uma variedade chamada verdeal, que também dá um azeite mais esverdeado. Fazer o azeite, se colhe a azeitona num processo de trepidação dos galhos da oliveira, o chão é forrado, onde essa azeitona cai, para que ela não se machuque, não fira ela, porque ela machucada vai ser como uma fruta, um pêssego, um abacaxi machucado e vai ficar oxidado naquele ponto. Então vai dar um azeite no futuro mais ácido. Então, colhendo-se a azeitona, o processo é transportá-lo mais rápido para o lagar. Ela passa por uma esteira transportadora com água contínua, que elas vão se esfregando uma contra a outra e ela vai se lavando. A seguir ela já vai para o processo de esmagagem. Tritura, esmaga e depois, quando ela tiver totalmente uma pasta, a gente prensa ela e o suco que caiu chama-se azeite virgem. O azeite, ele sai da azeitona, sai azeite, água e alguns resíduos sólidos. O processo para separação é decantação. O azeite fica na água morna, decanta os resíduos sólidos e na superfície fica o azeite de oliva. Isto é fazer azeite de oliva virgem. Agora nós vamos falar o seguinte, separar ele. Como é que eu sei se o azeite é extra virgem? Extra virgem é uma classificação dada pelo COI, que quando a sua acidez é inferior a 1, ele tem a palavra extra, ou virgem extra. Quando a sua acidez é inferior a 2 até 1, ele tem uma denominação de virgem fino. Quando tem uma acidez inferior a 3,3 graus até 2, esse é um virgem corrente. E acima de 3,3 é conhecido como virgem lampante. Então percebam, todo azeite, quando extraído da azeitona, é virgem, independente da sua qualidade. Quando o azeite tem acima de 3,3,
esse conhecido como lampante, vem das origens bíblicas que o homem usava esse azeite para queimar, em lamparina. Lampante vem de lamparina. Então, o azeite, quando a gente colhe a azeitona de imediato e prensa ela, o fruto está totalmente perfeito. Se a gente armazenar esse fruto, o que vai ocorrer? Esse fruto pode se deteriorar porque está amontoado, com calor, ele começa a fermentar. Vamos fazer uma comparação assim com um fruto. Vamos pegar um abacaxi, por exemplo. O abacaxi está bem maduro, você corta ele, nossa, está gostoso, madurinho. Mas você guardou ele 1, 2, 3 dias, vamos falar uma semana, esse abacaxi começa a fermentar. O cheiro dele é agradável, mas na hora que você parte ele, você vê que ele está azedo, está fermentado. Então a acidez desse fruto, como a azeitona, nós estamos comparando com a azeitona, a acidez dessa azeitona também se eleva. Então, para que se tenha um bom azeite, é colher no ponto certo, no momento certo, e ir esmagando de imediato. E aí você vai ter um azeite com acidez mais baixa. Então, nós já definimos menor que 1, azeite virgem extra. Para o consumo humano, é permitido até 1,5 graus de acidez. Então, veja bem, nós temos o virgem fino, que vai até 2, o virgem corrente, que vai até 3,3. E como é que se faz o azeite de oliva, esse tradicional, que não tem nome nem de virgem, ou seja, hoje em dia já se escreve azeite tipo único. Muito bem, esse azeite que no passado era utilizado para se queimar em lamparina, hoje em dia o homem não precisa mais disso. O que ele faz? Ele simplesmente usa areia silícica e filtro de papel. E esse azeite passa por esse filtro e cai do outro lado, sai do outro lado sem cor, sem cheiro, sem sabor nenhum. Um azeite neutro. Aí o homem pega esse azeite ditamente refinado, que não é refinado com soda, com nada disso, é só simplesmente filtrado, mas recebe o nome de refinado. Ele faz um blend de azeite filtrado com azeite virgem corrente, virgem fino, e aí vai ter uma acidez próxima de 1,5 graus. Tudo vai depender da graduação de acidez do azeite que você vai misturar. Que esse que foi filtrado, as suas moléculas mais pesadas, que são as mais ácidas, elas vão ficar retidas nesse filtro de areia com papel silícico, com areia silícica com papel filtro. E aí você vai ter um azeite praticamente com acidez 0,1, 0,2, mas não tem graça, porque não tem cheiro, não tem aroma, não tem nada. Então o que nós vamos fazer? Um blend. Feito esse blend de azeite virgem corrente ou azeite virgem fino, que chegue no máximo a uma graduação de 1,5 graus de acidez, se dá o nome de azeite de oliva puro ou azeite de oliva tipo único, como é dito hoje em dia. Isso é o azeite de oliva e o azeite virgem extra. Conforme a pergunta também que foi feita, e o bagaço da azeitona e o caroço da azeitona tem azeite? Tem sim. No passado, o homem usava esse tarugo seco, que era prensado violentamente. O que ocorria? Ele usava para adubar a terra, dissolvia aquilo e jogava na terra. Ou usava para queimar em caldeiras, que era para poder manter a água morna e ele extrair o azeite. Feito isso, esse bagaço hoje em dia, ele é extraído, veja bem, do bagaço da azeitona. Se for em português, seria azeite extraído do bagaço de azeitona. Se for em espanhol, azeite de orujo, que seria bagaço de azeitona. E se for em italiano, azeite sanso. Algumas pessoas falam assim, tem azeite sanso, ou azeite de culinária. Saiba que é azeite sanso italiano, orujo em espanhol e azeite de bagaço de azeitona em português. Saiba que esse azeite ele é extraído igualzinho à extração de óleo de milho, de soja, girassol, que precisa de solventes químicos. Por exemplo, soda cáustica ou ácido sulfúrico, para que você amoleça esse bagaço e esprema. Isso é um resumo rápido e prático sobre azeite.
Essa massa da azeitona, simplesmente você coloca ela, esmagou, voltando a falar de como fabricar. Esmagou e aí você vai espremer o caldo que cai, como eu falei, azeite virgem. Esse bagaço, esse resíduo é que é feito o azeite sanso em italiano, orujo em espanhol ou bagaço de azeitona em português. Eu acho que podemos já dar uma esclarecida como que se fabrica e como se faz azeite. Um detalhe importante, todo óleo de semente, quando eu falo óleo de semente, eu digo soja, milho, girassol, canola, que canola é feito de colza, tá? Que é uma planta venenosa, mas o homem conseguiu tirar a acidez dele. Todo óleo de semente é extraído por processo químico. Soda cáustica, ácido sulfúrico, desodorizante, estabilizante, clarificante, emulsificante, um monte de e você tem um produto químico na prateleira do supermercado. Por isso que todo óleo de semente tem uma cor só, um padrão. Azeite de oliva sempre vai ter uma variedade de cor. É como um suco de laranja. Não dá para ter toda hora um suco coral ou um amarelo pálido. Tudo é da natureza. Então, o azeite de oliva, pegue sempre embalado na origem. Tá? Porque onde que se produz azeitona? Não é nos países do Mediterrâneo? Vou dar alguns números aqui, por exemplo. A Espanha é o maior produtor mundial de azeite. Em boas safras, ela chega a colher 4 milhões de toneladas de azeite. Mas aqui nós somos de origem portuguesa, também tem um bom azeite. Só que Portugal produz por volta hoje de 40 mil toneladas e come por volta de 60. E exporta por volta de mais umas 30, 35 mil toneladas. Então ele se abastece de quem? Da Tunísia, que é um outro grande produtor. Mas o segundo maior produtor também é a Itália, o terceiro é a Tunísia, Portugal, vamos deixar lá para o 12º, 13º colocado em produção mundial. Também temos o nosso vizinho aqui, a Argentina, que produz pouco azeite. Mas eles próprios, os próprios argentinos, não têm o hábito de comer azeite. Para eles, azeite é óleo de girassol. Muito bem. Se tiverem mais alguma dúvida, me colocarei à disposição aqui com vocês para poder a gente esclarecer. Obrigado e uma boa tarde a todos. Só um momentinho. Então, a gente como consumidor, que o senhor que entende mais do que tudo, como que a gente deve escolher na prateleira do mercado um azeite e ter confiança nisso? Em primeiro lugar, a gente tem que olhar. Lá muito azeite, às vezes, está aqui na gôndola no Brasil e diz assim, azeite, produto importado. Verdade, porque o Brasil pouco produz. Estamos começando a produzir alguma coisinha aqui no sul de Minas, mas produto importado e embalado na origem. Quando diz importado, embalado e distribuído por CGC brasileiro, esquece. Normalmente, até hoje, eu desconheço qualquer um que seja assim de confiança. Que seja puro. Uhum. E tem esse negócio de garrafa verde, garrafa branca, dá problema no azeite? Porque nem tem, por exemplo, pessoas, alguns médicos aí que dizem que deve ser garrafa de vidro e escura. Perfeito, boa pergunta. O azeite, quando ele é embalado em garrafa branca, transparente, ele tem a ação da luz muito forte e o azeite começa a criar peróxido, deteriorar. Então o ideal é sempre comprar azeite em garrafas escuras. Por exemplo, mesmo que o azeite esteja próximo do seu vencimento, qual é a sua atitude? Vou expor ele aqui em cima da mesa e deixar o tempo todo? Não. Guarde num lugar escuro que o azeite não vai vencer, não vai ficar ruim. Agora, uma outra coisa, a gente vê às vezes também no mercado um azeite R$ 7,50, R$ 6, nós estamos em 2016, baratinho. Dá para fazer azeite baratinho? É impossível pelo seguinte, cada 5 quilos de azeitona, após esmagada, triturada e prensada, ela dá 916 gramas de azeite. Ou seja, 916 gramas
é igual a 1 litro de azeite. Então é impossível 5 quilos de azeitona custar R$6, mesmo que seja lá na origem. Então é melhor comprar um azeite importado e distribuído sem ser embalado no Brasil. Tem grandes marcas. Muito obrigado. De nada, e disponha. Espero que eu tenha ajudado, elucidado aos consumidores de azeite, pois em casa eu sou um fã de azeite, desde que eu trabalhei no azeite. De lá para cá nós não utilizamos mais azeite, ou seja, óleo de soja, óleo de milho, girassol, para nada. Às vezes minha mulher fala assim, pega uma gotinha de óleo para lubrificar isso. Não tem óleo, tem que usar azeite para lubrificar. É isso, meu garoto. Parabéns. Becudá te agradece. Agora mais uma coisa, o senhor autoriza que a gente publique Pode isso? autorizar, está autorizado, sem problema nenhum. Muito obrigado. De nada.